vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. E não sei se vocês já pararam para pensar um pouco como o ambiente externo pode interferir ou pode influenciar na sua saúde, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda ali na medicina tradicional chinesa, né, a harmonia dos cinco elementos, né, fogo, terra, madeira e metal, eh, e como essa interação entre esses elementos, mais o ambiente que você vive, pode interferir na tua saúde de fato, né? Então, não só no equilíbrio ali dos elementos internamente, né? Que muitas vezes até tem algumas escolas que só trabalham o equilíbrio do elemento no corpo, mas também no nosso equilíbrio dos elementos ali na nossa casa, né? Na nossa vida, onde a gente está vivendo. Porque é interessante quando você vai estudar, principalmente a acupuntura, como algumas doenças, né, algumas patologias que a, a medicina tradicional observa, é muito também ligado a como o ambiente está. Então, por exemplo, baixo yin, baixo yang, ou secura, ou fleuma, né, excesso de líquidos. Então, também no nosso ambiente, por exemplo, se a gente vive num ambiente muito úmido, a gente também tem adoecimentos, né? Porque também estimula dentro da gente. Ou quando a gente mora num lugar muito seco, e aí também essa secura interfere no nosso ambiente. Então, a energia do Feng Shui, ela não tem como olhar só para casa e olhar só para uma arquitetura, ela olha para o ambiente como um todo, né? Porque o mais importante no ambiente não é só ficar bonito, não é só, ai, aqui traz pobreza, aqui traz sucesso, mas mais do que isso, é principalmente você ter uma qualidade de vida naquele ambiente, né? Porque senão você vai escolher, por exemplo, pontos onde você adoece, né? Onde tira a sua energia vital, onde você eh, tem uma secura excessiva, uma umidade excessiva, e aí você tá adoecendo e você não percebe isso, porque às vezes você vai deixando, né? E a maior parte das casas hoje, na arquitetura, a gente chama de conforto ambiental, né? Então, na parte de conforto ambiental, a gente acaba esquecendo um pouco dessa necessidade do nosso corpo, né? E do ambiente que a gente vive. Principalmente nas cidades grandes, que a gente tem muita poluição, falta de um ar né, com ar mais poluído que a gente vive. Então, como que a gente pode melhorar através, né, dessa visão do Feng Shui, da visão ali dos elementos, né, do Reiki? O que a gente pode trabalhar para melhorar, né, a nossa qualidade de vida num ambiente? Lembrando que o Qi é a energia vital, sempre que a gente traz de alguma forma energia vital para nossa casa, isso melhora a saúde. Então, plantas, né, plantas que não sejam tóxicas, né, tem que olhar principalmente planta que intoxica gato ou cachorro, criança mesmo. Então, cuidado com as plantas tóxicas, mas trazer plantas, né, a energia de planta, ela traz uma energia de vitalidade. Cristais também são bem positivos, né? Porque eles também melhoram na vitalidade. É claro que alguns dos cristais, eles, por serem ali mais purificados, eles acumulam, né? Alguns cristais, eles acabam acumulando a energia do local. Mas às vezes é melhor perder um cristal do que perder a saúde, né? Eu sempre falo para as pessoas. Às vezes o Feng Shui quebra um prato ou estoura alguma coisa e aí a gente fica assustado, mas na verdade é melhor que aquele elemento que foi colocado para ser transmutador, você troque o transmutador do que você ser o transmutador e aí acumular, né, essa energia em você. Então, cristais também são positivos. Uma coisa que as pessoas têm essa mania, né,
nas casas hoje, né, de deixar uma casa monocromática. Então, ou ela só fica branca, ou ela só fica cinza, ou ela só fica. Já vi casas pretas, né, bem chumbo, assim. Não ter variabilidade de cores traz uma frequência muito baixa ou de uma frequência só. Então, variabilidade de cor ali, né, numa paleta mais organizada, pode trazer frequências e energias que vão ajudar o campo energético a equilibrar melhor, né? Então, existe ali, claro, um equilíbrio em cada frequência, mas as cores também apoiam esse equilíbrio, né, num geral ali também. E cada elemento também tem uma cor. Então, às vezes, por exemplo, você pode trabalhar com melhorar um elemento ali com uma cor específica, né? Tem que ver em cada caso, mas é bem interessante. E aí, para esse ano, principalmente agora, né, quando a gente está chegando próximo mais ao fim do ano, é, de fazer uma limpeza, né? Então, cada cômodo ou cada objeto que você faz uma limpeza, imaginar que você também está limpando dentro de você. Então, por exemplo, você vai limpar o seu armário, não é simplesmente ali o seu armário, mas são os seus pensamentos, né? É o que você guarda na sua cabeça ali. Então, observa como você guarda as coisas na sua cabeça, como você organiza. E aí você percebe que tem muita coisa velha, muita coisa antiga, coisa até que você já nem quer mais e tá lá. Então, aproveita esse período agora para desapegar de tudo, para você poder realmente trazer coisa nova para sua vida, né? Trazer coisa nova para o teu ambiente. E quando a gente faz esse movimento de doação, existe um movimento de circulação, né? E aí essa circulação que faz com que você melhore e as pessoas também melhorem, né? Então, é um movimento bem importante, né? Coisas quebradas, então por que você está carregando coisa quebrada lá na sua casa, não está funcionando, né? Então, ou você manda arrumar de uma vez e fala, não, eu guardei porque eu vou mandar arrumar. Ou realmente descarta, agradece, descarta num local certo, mas descarta para que você possa realmente dar espaço para receber uma coisa nova, né, nesse sentido. Então, são coisas que você pode fazer aí na sua casa, que não é difícil e que, de uma certa forma, vai melhorando o ambiente da sua casa, o ambiente com a família, né? Não entulhar coisas, então, assim, observar ali no caminho, né? Nos corredores, se você coloca muita coisa, aí você não consegue nem andar, então, né, começar a tirar as coisas do corredor, ter uma facilidade de movimento, né? Porque lembra que a obstrução gera o problema do ti e aí a coisa, né, estagna. Então, fica um monte de coisa estagnada ali. Então, dá uma olhada, né, nesse período na sua casa, se não tem partes da sua casa onde você estagnou energia, estagnou problema, estagnou coisas que você falou que ia arrumar um dia e nunca mais, e tá lá há 5 anos o negócio lá e você não mexe. Então, é, é o momento da gente usar essa força de reestruturação e ter um ambiente melhor, porque são energias que vão estagnando e vão drenando a nossa força, né? Arrumar locais de vazamento, às vezes a gente deixa o vazamento lá e vai perdendo dinheiro, até perdendo dinheiro pagando água para a Sabesp aí, né? Então, arruma os vazamentos, não deixa vazamento por muito tempo. Lâmpada quebrada, sistema elétrico, principalmente porque o sistema elétrico ele corresponde ao nosso sistema nervoso. E aí, imagina, a gente já tem ansiedade, já tem uma série de questões com o nosso sistema nervoso, e aí o sistema elétrico ali na tua casa não funcionando, tem algo a te dizer nesse sentido também. Então, por que que você não quer trocar as lâmpadas? Por que que você não quer arrumar o sistema elétrico ali da tua casa? O que está acontecendo com você, né? Então, a gente pode começar a observar nesse ambiente, às vezes, do que você está, o ajuste do ambiente que você está gerando para você. Porque, querendo ou não, quanto mais você vai deixando essas coisas para trás e procrastinando, mas você também tem procrastinado coisas ali na tua vida. Então, coisas que já deveriam estar andando
e fluindo que está gerando esses ruídos. O Linhan, na época, quando ele fala sobre o chapéu preto, que é a parte do Feng Shui que eu sigo, ele fala sobre, às vezes, a dificuldade mesmo psíquica de você lidar com isso. E acontece. Também não é para você se chicotear. Mas quando acontecer, uma das sugestões que ele dá é de você colocar tudo numa caixa só, põe tudo numa caixa e vai movimentando essa caixa pela casa, porque de uma certa forma a energia está movimentando. E aí depois que você movimentou e já está há muito tempo movimentando, vai chegar uma hora que vai cair a ficha de você de falar assim, poxa, por que que se eu não estou precisando dessas coisas, por que que eu estou carregando? E aí é a hora que realmente você toma a decisão de ver, de destinar as coisas que estão ali, né? E tomar uma decisão real de fato, né? Mas ele fala dessa necessidade, às vezes, desse movimento anterior, que é de colocar as coisas em outro lugar e ficar movendo. Porque é um jeito de você também movimentar essa situação que representam esses objetos e que você está com dificuldade de organizar dentro de você. E aí está refletindo para fora, né? Então é um jeito de você organizar esse sentido aí também. E aí você vai poder também, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, são os cristais semente, né? Então, às vezes pega pequenos cristais, não precisa ser cristal grande, muito grande, não. E aí, nesses cristalzinhos, você coloca a energia que você quer plantar na sua casa. Então, por exemplo, eu quero plantar mais alegria, eu quero plantar mais felicidade, eu quero plantar prosperidade, eu quero plantar saúde. E realmente você pegar esses cristais e colocá-los nos vasos ali da sua casa ou em partes da sua casa, pedindo e colocando essa intenção. Porque quando você coloca a intenção na casa, a casa é como se fosse um campo energético também. Então ela vai movimentar a energia nesse sentido. Por quê? Porque é você que está direcionando essa força. Então, vai organizar o campo energético ali para gerar e trazer essas frequências ali, né, para você. Um anjo que dá para a gente apoiar, que te apoia também nessa parte de limpeza do ambiente, né, e tudo mais, é o anjo Bariel. O anjo Bariel, ele fala sobre estar com todos os seres vivos com grande consciência, né? Ele trabalha a energia dos elementais. Então, quando a gente trabalha com a energia do anjo Bariel, também um pouco do anjo Gabriel, né, e a energia da consciência de Gaia, a gente vai estar criando ali no nosso redor e na nossa casa um ambiente onde realmente a gente se sinta bem com as coisas, com os objetos, com a memória, né? Que a gente se sente bem, porque o mais importante não é só a beleza da coisa em si. É claro, a beleza é importante, é legal, mas uma casa, né? Até se você for pensar, por exemplo, na sua casa da sua avó, quantas memórias não tem ali de coisas que você viveu, de coisas boas que você desenvolveu. Então, a casa especificamente, a construção casa, ela tem um aspecto afetivo muito profundo nas pessoas, porque é o segundo útero, né? Então, o primeiro útero é o da mãe, depois, quando você sai do útero, aí o segundo é a casa. Então, é um lugar onde você precisa viver bem, onde você precisa se sentir protegido, se sentir cuidado, né? Sentir amor pelas coisas que tem ali, que te apoiam. Então, não é só exatamente um lugar onde você vai estar, como se fosse uma foto do Instagram, do Pinterest, né? Então, é um lugar onde realmente você precisa trabalhar essa sensação de acolhimento, né? A gente fala sensação de casa, né? Então, se você ter essa sensação de casa, de fato, de você fazer parte dessa casa, de poder se permitir vivenciar as memórias mais importantes da sua vida, porque muita coisa acontece, né?
na casa, os relacionamentos, as relações ali familiares, né? Então, é um lugar muito importante, né? Hoje em dia, apesar de tudo, né? E se você for observar na mudança do comportamento em relação às casas, antigamente a gente tinha aquela casa que era a casa de vó, de mesa de 10 pessoas, né? Todo gigante, né? Tudo muito. Hoje em dia as casas elas já estão diminuindo até pela própria mudança do comportamento das pessoas, né? O comportamento humano. Então são casas menores, né? De um quarto, estúdio, né? Hoje em dia tem muito essa coisa da casa estúdio. Então tá mudando nas relações sociais também e na relação que as pessoas têm com a própria casa delas, né? Mas o mais importante é que isso ajude você a entender melhor você mesmo e não te prender, e não criar uma coisa ali que você não se sente bem, você se sente mal, fica chateado, sabe? Trazer coisas ali que realmente tragam para você um sentimento de positividade e de intenção, né? Que a intenção é bem importante. Quando a gente põe uma intenção, essa força ela realmente caminha. Uma intenção de você poder querer viver bem ali. E aí depois você chama a presença dos anjos, a presença dos mentores, dos seres de luz, que vão apoiar você ali para que você tenha um ambiente saudável, porque o ambiente saudável ele vem através, né, dessa harmonia dos 5 elementos, né, do planeta, na energia da Terra, e também nas energias estelares, quando a gente recebe a energia dos guias, dos mentores, dos seres de luz, e a gente recebe uma luz ali dentro da nossa casa que apoia o nosso crescimento e a nossa evolução, né? E que isso também faz parte do planeta e a nossa casa também, como parte do planeta, ajudando o planeta a ser melhor. Então, teoricamente, a harmonia seria nesse sentido. Hoje a gente sabe que as construções ainda não são trabalhadas de um modo energético que compense o desequilíbrio né, de cortar árvore e tal, mas quem sabe mais para frente a gente consiga chegar num ponto onde a gente consiga chegar nesse nível, né, de consciência ambiental, né, de consciência ali com os elementais e com seres que vivem ali com você. Mas para você aí, para melhorar no ambiente da sua casa, começa despoluindo. Então não adianta você querer estar num ambiente totalmente feliz e energizado se ele está muito poluído. E lembra que a poluição pode ser física, né, a sujeira e tudo mais, mas também pode ser uma poluição emocional, pode ser as coisas estagnadas, pode ser imagens ou coisas que remetam a pensamentos negativos, né? Então, observa na sua casa o que dá para despoluir, o que dá para melhorar, e aí você vai ver que tem espaço para você melhorar muita coisa, né, nessa despoluição. E aí, depois que você despoluir, aí sim, chamar a energia dos seres de luz, chamar a energia, né, dos elementais, para que você possa ter uma casa ali bem feliz, bem cara de casa, né? Bem onde você se sente bem estando ali com os seres, né? Então agora a gente vai mandar bastante energia de luz para sua casa, para que você seja abençoado com bastante alegria através do Anjo Bariel e de Lady Gaia. E aí, se você quiser fazer uma consultoria mais aprofundada, né? Olhar para as áreas da sua casa, como pode melhorar, como pode ampliar. Se você quer que a gente dê uma olhada ali na energia para melhorar através das mandalas, das essências, dos dragões, manda uma mensagem para a gente lá no nosso WhatsApp no 11 96767 4841. 11 96767 4841. Eu faço tanto atendimento presencial quanto online. Então, eu analiso a sua planta,
analiso ali através, né, da visão do Google Maps a energia da região. Então a gente não trata só apenas a sua casa, mas a região da sua casa, o entorno. Porque imagina que se você vive num lugar que não está feliz e não está legal, você também não vai ficar bem, né? Então é um trabalho muito profundo, é um trabalho que para realmente você ter um lugar ali de conforto, de alegria. Também a gente trabalha isso de um modo para as empresas, né? Então é um outro olhar, mas também a gente consegue trabalhar ali com foco para que a tua empresa possa melhorar, possa trazer bons resultados. E aí sente, né, no seu coração se pode te ajudar, se pode te apoiar. E aí o Feng Shui que eu trabalho, ele realmente não só trabalha as frequências do Yin Yang, né, o estudo, né, que o Yin Yang trouxe, mas porque imagina que a Terra, né, se a gente acredita que ela está mudando, então são muitas novas frequências chegando. Então, também nessa mudança dessas frequências, eu uso também para o Feng Shui. Então, a gente trabalha com as mandalas, a gente trabalha com as essências, com a liberação, né, energética ali de algum ponto ou de algum lugar. É bem interessante, é diferente, porque é realmente através das casas também, elas serem pontos de evolução também dessa nova energia, né? Dessa energia do planeta que está trazendo uma nova consciência, uma nova estrutura. Então, como é que é viver em Gaia 5D dentro da nossa casa e trazer essa energia de 5D para a nossa casa também, né? É bem interessante, porque a gente 5D está ligado muito a entender a consciência das coisas e não só viver as coisas simplesmente vivendo, né? E sem percepção do que a gente faz e do impacto das coisas da gente na nossa vida e na vida das outras consciências, né? Então, de Gaia, dos elementais, dos estelares. Quanto mais D a gente sobe, né? 5, 6, 7, 8D, mais a gente vai entendendo essa interação profunda entre as consciências. E aí a gente vai ficando cada vez mais consciente, mais perceptivo e também, de alguma forma, trabalhando diferente, né? Porque a gente sai ali do nosso pequeno ego para perceber, né, o impacto ali no todo, na energia do todo, né? Então, a gente faz essas análises, a gente faz a análise das plantas, do impacto dessa planta, limpa os impactos da planta. Então, é um trabalho bem legal e que, se você sentir no coração ali, pode te ajudar bastante e pode evoluir você também em vários níveis, né? Então, eu acho que melhorar o ambiente que a gente vive também é um aspecto importante, né? Não só onde nosso corpo, né, que a gente trabalha muito, né, nas energias, mas também no nosso ambiente, para diminuir a questão de adoecimento, para ficar com mais saúde, e principalmente porque ali, quanto mais energia você consegue trazer, mais elevação, mais consciência, mais alegria também vai para aquele lugar, né? Então, é um trabalho muito legal, de muito amor, né? E principalmente para que você possa colocar os teus objetivos, né? Se entender melhor ali no seu espaço, na sua vida, nas relações ali da tua família. Então, você vai ver que vai ser uma experiência bem interessante nesse processo, né? E aí fica esse convite para você, mas se não, fica o convite pelo menos para você olhar para o seu espaço, mandar amor, mandar luz. Você merece estar no espaço onde você se sinta bem, onde você se sinta feliz, e aí criar esse espaço ao seu redor também para te trazer bastante saúde, tanto para você quanto para quem está ao redor. Isso é muito importante e é bem legal. Então pensem nisso, espero que vocês sintam, né, esse abraço desse anjo também aí na sua casa e trazendo uma ótima semana para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.